No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o Alzheimer afeta cerca de 33% da população com mais de 85 anos. A estimativa é que hoje 1,2 milhões de brasileiros tenham a doença. E esse número pode chegar de 4 até 5 milhões em 2050. Na doença de Alzheimer, o paciente pode ser incapaz de relatar com clareza o seu desconforto e os seus sinais de dores, ocasionando dificuldade no diagnóstico e gerando tratamentos pouco efetivos. Para a gente saber o que o mercado tem de novidades em relação ao diagnóstico e tratamento da doença e como a gente pode entender melhor o que os pacientes não conseguem expressar com clareza, a gente conversa com ele, o cirurgião Dr. Júlio Pereira. Tem esse fator que você falou no início, que é o seguinte, realmente está cada vez mais comum. A população está envelhecendo, né? A gente viu a pirâmide etária do Brasil, já tem mais gente idosa, né, do que criança, então está mudando muito rápido, né? E realmente a gente vai ver isso cada vez mais frequente. Por quê? Porque a doença de Alzheimer, ela tem relação com o envelhecimento. É o principal fator de risco, normalmente acima de 65 anos de idade, sendo incidência muito alta, como você relatou, a partir dos 80. Antes tinha pouca gente com 80, a gente via pouco. Hoje a gente vê cada vez mais, né? E do jeito é perfeito, né? Um ator perfeito realmente. Perfeito. E é um sofrimento muito grande, né? Para a família, tem uma labilidade emocional, né? A gente tenta encontrar uma lógica, né? Como ele tenta o tempo todo, né? Então há um sofrimento muito grande, tanto para o paciente como para a família. E a gente pensa muito no Alzheimer, pensa mais no lapso de memória, né? Você vê que ele vai, ele volta há muito tempo, depois ele já esqueceu o que ele falou. Seria um dos primeiros sinais para a gente identificar, doutor? Perfeito. O que é que acontece? Tem várias fases. A primeira fase a gente chama pré-clínica. Então, o paciente nem tem queixa direito, né? É difícil até de relatar, né? A pré-clínica seria a fase ideal se a gente diagnosticasse e tivesse algum tratamento. Infelizmente, hoje a gente tem pouca coisa para fazer nessa fase. Quando começam os sintomas, esses últimos anos evoluíram muito. Pra você ter ideia, no Brasil já tem exame de sangue que ajuda no diagnóstico. Não é para todo mundo, é muito caro, né? Mas já é um artefato muito bom, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você consegue fazer exame, o Precipt-AD é o nome, né, dele, comercial. Tem o PET-CT também, amiloide, que hoje você consegue ver essa deposição de substância amiloide que dificulta a comunicação, né? E é possível com esse exame, doutor, a gente ter o diagnóstico? Perfeito. Ter o diagnóstico sozinho não, porque o diagnóstico ainda é clínico, né? Então, normalmente o paciente começa com sintoma, algumas vezes o médico já tem um sintoma clínico, pede esses exames que são caros, tem toda essa questão, né? O diagnóstico ainda é clínico, né? Mas o exame ajuda naqueles casos que você às vezes tem dúvida, às vezes ajuda bastante. E ele pode confundir com quais doenças, doutor? Várias doenças. Por quê? Primeiro é a senilidade normal. Não tem jeito, a gente chega ali aos 40 anos, depois o músculo piora e o cérebro também. O envelhecimento normal há uma piora da memória, né? Quando a gente pensa em doença ou demência, tem várias funções cognitivas que pioraram. Então não é só a memória. Pode começar com a memória, como você falou, que a gente chama de memória recente. Então às vezes a pessoa lembra de coisa antiga, lembra de todo mundo, mas o dia a dia ela tem, mas às vezes é uma linha tênue, né? Então aparece muito no consultório de todo neuro, esse pessoal, será que eu estou com princípio de Alzheimer? Será que é isso, que é aquilo? Mas às vezes não, é um envelhecimento normal. O estresse, ansiedade, depressão, confunde muito. Porque eu costumo dizer, o que é a memória? É só a capacidade de pegar uma informação, guardar e usar. Se você está deprimido, se você está ansioso, se você é desatento, você não está prestando atenção e a pessoa fala, eu te falei, você falei. Então isso acontece com todo mundo, né? Na população mais jovem isso é mais comum. Na população de terceira idade, a ansiedade e a depressão também aumentou muito. Então às vezes o idoso está quietinho no canto dele, não está falando, não está interagindo com as pessoas. E às vezes a família fica na dúvida se é Alzheimer e às vezes é muito comum você pegar um quadro depressivo. Aí a gente estava falando dos níveis, né? Que o senhor falou Perfeito. do exame de sangue, eu achei que... Quando a gente viu essa notícia, eu falei, pronto, já deu certo, né? Mas ainda não é muito popular, ainda nem sempre é solicitado, né, doutor? Perfeito. O bom da medicina é o seguinte, quando você vê essas informações, como você falou, né? Chamou a atenção, saiu toda a imprensa, né? Dessa vez, realmente não é um exagero, porque às vezes a gente vê notícia, é um exagero e depois não dá em nada, né? Por quê? 2 medicações novas também foram autorizadas para a FDA, já tinha décadas, mais de década que não se autorizava, medicação nova, medicação que pode mudar o curso da doença. Então, há uma novidade sim no mercado. Só que o problema, como sempre, chega muito caro. Para você ter ideia, eu estava vendo o valor em dólar para traduzir para cá, seria o tratamento de uma substância monoclonal, que ela ajuda nessa dissolução desse depósito de amiloide que acontece, né? Ainda são resultados bem iniciais, mas já está aprovado pela FDA, então a gente sabe que funciona, né? Da casa de R$120 mil. Então, assim, são valores muito altos, né? Fora da realidade, mas assim, aponta um caminho.
Primeira vez que a gente vê essas medicações, esses exames já chegaram. Então, aqui em São Paulo é possível exame de sangue, né? Exame desse PET-CT. Então, assim, há novidade, sim, na questão do Alzheimer, que a gente não ouvia falar há muitos anos. Que bom, né? Porque a gente sempre falava disso antes, né, sempre doutor? falava Mas não de tem dificuldade exame, muito não grande. tem nada. Hoje a gente já tem uma realidade. Agora, o que acontece que é difícil para a população entender? Seu médico vai interpretar. Então, às vezes, o paciente, acontece comigo, com todo médico, eu queria que eu vi que tem um exame novo. Aí o médico fez, o quadro está clínico, está clássico. Eu já sei, existe tratamento que ajuda também, que é mais antigo, e o médico passou, e ele vai acompanhar. Então, nem sempre ele precisa desses exames. Então, não é obrigatório. E as medicações mais modernas, como eu falo com todo mundo, é para quadro muito específico. É um remédio caríssimo, né? A realidade do Brasil ainda não está aqui disponível. Nos Estados Unidos também tem alguns riscos, até tem, nesses casos que eles analisam, até de inchaço cerebral. Então, o médico tem que ver situações bem específicas. Mas, de qualquer jeito, a notícia já é uma evolução. É uma evolução grande. Doutor, e quando a gente fala do quadro, né? A gente começou falando da perda de memória. Seria um dos principais sintomas? Existem estágios? Isso. Existem estágios. A pré-clínica que a gente falou, a inicial geralmente é memória. Então, a queixa de memória, o que chama a atenção, que difere, né? Normalmente, a família percebe quem está ao redor. Às vezes, eu até brinco, quando o paciente fala, a gente fica mais tranquilo. Quando a família fala, por quê? O paciente não percebe. Então, esse é um sinal claro. E, normalmente, tem outros. Como no filme a gente viu, né? Tem, às vezes, a labilidade emocional. Então, ele fica emocionalmente lábil, né? Tem outras alterações também executivas. Então, atividade simples que ele fazia, pagava a conta, não consegue mais fazer. Às vezes, tem uma questão, espaço também, ficam perdidos. Então, aquela história, né? Saiu e se perdeu, não soube voltar para casa. Então, essas situações, o médico somado, e o mais importante, que eu falo com todo familiar, todo paciente, é a avaliação neuropsicológica. Então, tem um especialista psicólogo que faz uma avaliação. Eu falo com o paciente, uma consulta de 30 minutos, uma hora, nunca vai ser comparado com essa avaliação neuropsicológica que eles fazem, que vê cada uma das funções cerebrais superiores se tem alteração. Então, cansa de ter paciente que procura o neuroclínico, procura a gente. No caso da gente, neurocirurgião, tem uma doença que chama hidrocefalia de pressão normal, que aumenta a quantidade de líquido e confunde muito com Alzheimer, né? E às vezes a gente pede essa avaliação neuropsicológica justamente por isso. Ver se realmente tem função cognitiva preservada ou não. Às vezes a gente tem que tirar um líquido da coluna para ver se o paciente melhora ou não essa função. Então você percebe que é bem complexo, né? Não é só memória, né? São várias funções. É muito complexo, doutor. O que acontece no cérebro quando a pessoa está com Alzheimer? Perfeito. A gente tem um modelo aqui, porque existem outros exames que o médico pede quando tem um suspeito. Um deles é a ressonância. Então a gente consegue ver o cérebro e essa área aqui, que é a região temporal, que é responsável pela memória, tem uma atrofia muito importante. Naturalmente, quando a gente envelhece, eu brinco com o meu paciente, a pele não enruga, o cérebro também enruga, então ele fica um pouquinho mais atrofiado. E essa região daqui, nessa região que a gente chama de região temporal, que é responsável pela nossa memória, por tudo isso, ela está atrofiada. Porque na doença de Alzheimer existe um depósito dessas substâncias beta-amiloide que dificulta a comunicação entre os neurônios. Daí isso é uma doença tão difícil de tratar, porque isso é feito cronicamente, né? Os neurônios começam a morrer, a gente sabe que não tem um remédio que vai fazer o neurônio voltar à vida, né? Então tem toda essa questão. Quanto antes você identifica, menos o paciente tem sequela, menos esses tratamentos mais modernos que a gente está vendo, né? Poderia evoluir. Qual a grande dificuldade? Dar o diagnóstico precoce. Por isso que eu digo para todo familiar, está notando que a memória não está legal, procura ajuda. Por quê? Pode ser esses outros quadros tratáveis que eu falei, depressão, alteração de vitamina, uma série de outras alterações que podem dar até a sífilis, que está acontecendo também na população da terceira idade, com o advento do Viagra, expectativa de vida maior da população. Então, é uma população que não tinha tantos tipos de doenças como existe hoje. Então, hoje cresceu, é dados do Ministério da Saúde. Nunca se viu tanta sífilis na terceira idade por causa disso, né? Então, é uma realidade. E, às vezes, é o fator confundidor. Neurosífilis, o paciente piora a memória e acha que é Alzheimer quando vai ver outra doença. Então, assim, tem muita doença que pode afetar a memória. Por isso, notou que tem uma alteração, procura ajuda. A mais comum de ter, depressão. Então, são muitas outras causas que às vezes o médico dá medicação e o paciente melhora. Quando a gente fala dos estágios, doutor, existe um estágio, como a gente está falando do nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Perfeito. É possível desaprender a falar, andar? Isso tudo pode acontecer. O que é triste da doença de Alzheimer? Seu programa, você espera pela verdade, né? Então eu falo para o paciente, quando você tem qualquer doença, você tem que entender como ela funciona. Então a doença de Alzheimer hoje é uma doença neurodegenerativa, crônica, que a gente não consegue reverter o curso da doença. Então, uma vez que o médico diagnosticou, a doença vai progredir. Qual o lado bom? Depende de pessoa para pessoa. Então, tem pacientes que podem ter evolução de 20 anos, e funcional, tendo atividade, mas tendo uma piora cognitiva. Então, qual a grande questão? Apesar de não ter cura,
a evolução é muito diferente de pessoa para pessoa. Por isso que às vezes você vê alguém, fulano tem Alzheimer, mas fulano está tão bem, está ativo, porque a progressão dele foi lenta. E tem muita medicação que a gente consegue fazer, que mexe com acetilcolina e outros neurotransmissores, que faz o paciente funcionalmente estar melhor. O que a família mais nota como mostra esse filme? Às vezes agitação, às vezes a questão do sono, eles invertem o sono. Tem até um episódio que a gente chama do pôr do sol, eles começam a agitar à meia-noite, né? E tudo isso você conseguindo tratar, a família tem um desfecho muito melhor, porque ela consegue ver aquele paciente funcional, aquele paciente ativo. Então, esse é o fator. Quanto antes você diagnostica, você sabe que a doença, infelizmente, hoje é irreversível, mas a qualidade de vida é impressionante quanto melhora. E a gente tem como, né, prevenir Perfeito. ou melhorar essa situação. Perfeito. Vamos ali falar dos alimentos, doutor? Porque quando, né, o doutor fala um pouquinho também de que cada um, depende de cada Perfeito. um, depende da vida. Pode ir, Vamos doutor. lá. Depende da vida, né? Se a família Perfeito. também está, sei lá, lendo para essa pessoa, conversando, Isso. fazendo com que a memória dela fique mais ativa. E a alimentação. E a alimentação. O que a gente acontece, né? Quando a gente fala de alimentação, de exercício, parece chover no molhado. Seu programa todo dia eu vejo. O médico falou da alimentação. Só que isso é comprovado cientificamente que evita ter doença de Alzheimer. O quê? A alimentação balanceada, prática de atividade física, a atividade intelectual. Então, o tempo de estudo da pessoa melhora também, né? Melhora também o desfecho da doença. Então, assim, a gente trouxe alguns alimentos, por quê, né? Vocês falam muito da alimentação aqui, eu vejo que tentam o máximo, né? Alimentação saudável. E o que acontece? Cada um desses alimentos, eu coloquei aqui, né? Ilustrando por quê? O abacate. Todo mundo fala mal da gordura. Não é gordura essencial para a produção do hormônio, nosso cérebro, né? A mielina, a bainha de mielina, é gordura. Dizem que é um dos mais completos, né, doutor? Um dos alimentos mais completos, ele e o ovo. Isso, e o que acontece? Ele e o ovo que você citou, a grande questão é que é caloria, mas aí você vai ter que contar a caloria. Você vai ter a questão da gordura, mas a outra coisa, né? O folato, essas folhas verdes, né? Tem uma vitamina que chama B9. A carência de vitamina B9 pode dar uma alteração na memória. Então, daí a importância a gente pensar isso também. O ovo que já foi vilão, já foi... E hoje, cada vez mais, a gente gosta, né? Quando você vê gente de prática de atividade física, você vê o tempo todo o pessoal falando do ovo, né? A importância dele. E é barato. É barato. Né? Só não é tão cuidado caro. com a gema, por causa do colesterol e da caloria, né? Não é que não pode comer, mas tem que controlar a quantidade, né? Mesma coisa a gente fala do azeite, né? Que todo mundo sabe. Quando a gente fala de gordura saudável, né? A gente sempre fala disso. Controle também da caloria. E aqui também que vocês colocaram, né? A castanha. A mesma coisa. Esses são alimentos que eles não tem muito volume para a quantidade de calorias que ele tem, mas ele tem uma quantidade de gordura que a gente gosta, a gordura saudável que todo mundo precisa. A gordura ajuda a gente a produzir os hormônios, o cérebro, basicamente, bainha de mielina, tudo é gordura também, a gente precisa da gordura, né? Boa. Acabando aqui, né, a gente tem também o chocolate amargo, né? Sabe que chocolate faz parte da vida da gente, né? Muita gente não gosta de chocolate amargo, mas se puder, melhor, né? Tem menos caloria e mais saudável também. E aqui tem as bebidas também, né? O famoso cafezinho que a gente sabe aí, que doutor? Cafeína é fantástico, estimulador do sistema nervoso central, né? O brasileiro adora. Adora café. Tudo não pode ser com exagero, né? Mas você vê qualquer lugarzinho, a gente estava ali nos bastidores, todo mundo ia toda hora no cafezinho. Eu já fui umas 2 vezes também. Então a gente tem que controlar. Qual a vantagem dele? É estimulante do sistema nervoso central. Então muita gente usa para dar aquele apre, para fornecer energia, né? Então a gente ajuda também. E as duas outras coisas que tem aqui, o exemplo que eles colocaram aqui é o chá verde, né? Mas tem vários tipos de chá. Eu vejo que no seu programa vocês falam muito também disso, né? Porque o chá, infelizmente, né, a gente sabe que a nossa produção científica, tudo é baseado muito em remédio, e a gente sabe que no Brasil, culturalmente, a cultura popular passa muitos chás que são saudáveis. Então, eu digo para o paciente, às vezes o paciente, sabe, funciona, Júlia? Falou, qual o grande problema? Ter estudo, qual a quantidade, né? Mas no natural de você usar, como o chá verde e outros, está mais do que comprovado que ele ajuda ao nosso dia a dia, né? Claro que muitas vezes o médico não consegue prescrever, porque quantas doses, quantos miligramas, né? Mas a gente sabe, tanto chá verde, né? O chá de camomila, né? E tem alguns tipos de chá outros que até ajudam o paciente quando está com dificuldade para dormir, né? O de melissa, por exemplo, que a gente gosta de falar aqui. Valeriana, eles falam também, né? Então eu falo para o paciente, quando você fala de saúde, não é só remédio, medicação, doença, né? É controle da atividade física, é importantíssimo, controle do peso, que é difícil, né? Eu mesmo sinto fome demais, às vezes engordo, emagreço. Mas olha, a pergunta final era essa, né, Léo? O doutor está finíssimo. 25 quilos eu perdi. 25 quilos, doutor? Eu ficava doutor? brincando com minha esposa, eu falava, gente, eu fui falando toda vez pro paciente, faz mal para a coluna engordar, eu com 112 quilos. Atividade física eu já fazia bem, né? Só que eu precisei de remédio, meu colesterol aumentou, minha pressão aumentou, eu precisei daquelas canetinhas, né? A ciência tem isso, né? Tem o lado bom
passei mal, fiquei enjoado, né? Muda ritmo intestinal, droga é droga, né? Mas eu precisava utilizar, mas o efeito 25 quilos a menos. Controlou a pressão, controlou tudo, né? Então, eu até brinco com o paciente, você citou isso, né? Eu falo assim, quando senta alguém no consultório e fala assim, eu não tenho nada, eu olho desconfiado. Eu falo, será que procurou direito? Eu tenho. Eu tenho pressão alta, tenho colesterol alto, né? Tenho história familiar, tenho obesidade, porque não existe ex-obeso, né? Você não está obeso agora, mas se relaxar, engorda novamente, né? Então, saúde é uma luta constante, não tem jeito, né? Você viu, gente? É legal isso, o doutor falar, né? A gente perguntar e o doutor se abrir para isso, porque quando a gente vai ao médico, a gente acha que o médico vai pôr defeito na gente, né? Vai falar assim, mas você tá assim, tá... Todo mundo é assim e todo mundo precisa melhorar, né? A gente tem que pensar que está indo no médico para melhorar. Não ir é que é pior, né, doutor? Com certeza. Um tema que acontece muito é com ansiedade e depressão, que eu vejo que vocês falam muito aqui, né? A pessoa fica com vergonha, como se fosse culpada, né? Ah, eu tento me controlar, eu sou calmo. Não, você tem uma doença, um transtorno de ansiedade, está no seu cérebro. Você tem que tratar. Aí eu brinco também da obesidade, a mesma coisa, está no meu cérebro, eu sinto fome demais. Então, a coisa é uma luta pelo resto da vida, não tem jeito. Gente, muito bom. Doutor, volte sempre. Obrigado. Viu? Que é muito bom o jeito que o doutor fala, que a gente seja carinhoso com as pessoas que a gente ama, né? Todo mundo vai envelhecer, se Deus quiser. Todo mundo vai adoecer, não tem jeito. Vai adoecer, que a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, viu? Tudo obrigada, bem. doutor. Obrigado, muito obrigada. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @neurocirurgiabr. O doutor sempre coloca vídeos muito informativos lá no Instagram e no YouTube também. E o telefone é o 11 99503 8838. Doutor, muito obrigada. Tá, viu? Obrigado.